Depois que meu irmão faliu, fui entregue a um poderoso da alta sociedade de Pequim para pagar as dívidas. Vivi com ele por 3 anos, mas acabei descobrindo que estava grávida. À noite, testei a água com cuidado. Você gosta de crianças? Seus olhos calmos pareciam enxergar através de mim. Não gosto. É complicado. Filhos fora do casamento são ainda mais complicados. Meu coração se contraiu. Acho que é hora de ir embora. Mas não se passou nem um mês e Fuxengan já me carregava de volta. Cobertor e tudo, jogada sobre o ombro dele. A voz dele estava baixa e ameaçadora. A dívida ainda não foi paga. Quer fugir? Não vai ser tão fácil. Naquela noite, adormeci meio zonza e senti a porta do quarto se abrir. Uma presença me observou por um bom tempo. Depois, um abraço úmido e cheiro de álcool me envolveu. O cheiro me fez franzir o nariz. Por que bebeu? Perguntei sonolenta. Hoje teve um assunto. Só um gole, respondeu ele, a voz rouca. Eu apenas balancei a cabeça. Mas o homem não quis sossego. A mão calosa dele deslizou debaixo do meu pijama, conhecendo cada centímetro do meu corpo. Eu só queria dormir, então me enrolei nos braços dele, encostando meu rosto no peito largo. Vamos dormir? Estou tão cansada. Murmurei. Ele acariciou meu rosto e, na sequência, colou os lábios secos nos meus. Você nem precisa fazer nada, o que tem de cansado. A voz dele saía trêmula. A mão dele agarrou firme minha cintura. Virando meu corpo para baixo do dele, beijos quentes desceram pelo meu pescoço, meu peito. Quando tentei empurrar seus braços, ele os prendeu acima da minha cabeça. Eu era um cordeiro prestes a ser devorado. Em minutos, meu pijama estava no chão. O robe dele também. Quando acordei, já quase eram 11. Fuxengan havia desaparecido. Meu corpo estava limpo, sem nenhum vestígio do suor da noite. Coloquei o robe e, ao pôr os pés no chão, quase caí, olhando as marcas vermelhas por todo o corpo. Xinguei em silêncio. De dia parece um cavalheiro, de noite vira cachorro. E eu, osso para roer, esperei um pouco para descer. A senhora Shen limpava a sala e, ao me ver, correu. Senhorita S.U. Você acordou. Preparei uma canja com ervas chinesas. Já trago um prato. O cheiro da cozinha subiu e meu estômago revirou. Segurei o nariz. Depois, senhora Shen. Acabei de acordar. Não estou com fome. Ela se surpreendeu. Eu raramente recusava comida. Depois de noites exaustivas, já havia devorado um frango inteiro. No fim, pedi só mingau e conservas. Quando comia, recebi mensagem de Xixianian, outra canária de ouro como eu. Acordou. Acordei. O que foi? Quer ir ao shopping? Ah, você me conhece. Consegui um cartão de 5 milhões com aquele cachorro do Jiang ZHI. Hoje as compras são por minha conta. Ri, esses 5 milhões não foi fácil, né? Quase sumiu uns dias. Ficou de pernas para o ar. Ela respondeu só com reticências. Ao meio-dia nos encontramos. Tomamos bubble tea, mas bem na minha frente. Avistei uma silhueta familiar. Fuxengan. Ao lado dele havia uma mulher, nem a mãe nem a irmã, alguém que eu nunca vira. Xixianian seguiu o meu olhar e, desviando os próprios olhos, tentou-me puxar. Eu assegurei, tem coisa. Fala. Depois de muita insistência, ela murmurou, ouvido o próprio Jiang ZHI. A lua branca do Fuxengan voltou. Lua branca é 6 anos mais velha que ele. Casou e foi morar fora. Agora está divorciada, voltou para cá. Senti um aperto leve no peito. Balancei a cabeça, deveria estar feliz. Se ele gosta dela, talvez me libere mais cedo. Xixianian me olhou de esguelha. Você está triste. Sorri. Só o corpo, nada do coração. Ela desviou o olhar. É, só o corpo. Andamos horas. Quando fomos almoçar, o enjoo da manhã voltou. Corri para o banheiro, mas nada saía. Xixianian me seguiu preocupada. Lavando o rosto, ouvi a voz dela bem perto. Xin Shen, sua menstruação desse mês já veio. Fiquei parada. Já estava atrasada mais de 15 dias. Não, murmurei. Você pode estar grávida. Abriu os olhos. Impossível, sempre usamos, mas lembrei, um mês atrás, Fuxengan fora dopado. Naquela noite, dentro do carro, fizemos 1, 2, 3 vezes. Sem proteção. Pus a mão na barriga. Não é possível, só uma vez. A confirmação veio no hospital. O médico entregou o ultrassom, gravidez de 5 semanas. O céu desabou. Mas o pior ainda estava por vir. Ao sair, vi Fuxengan e sua lua branca. Gu Qinglu sendo recebidos pelo próprio diretor do hospital. Entraram juntos na obstetrícia. Sem saber porquê, segui-os até o corredor e me escondi no canto. Esperei muito tempo até, enfim, ver Fuxengan e Gu Qinglu saírem juntos. Gu Qinglu fitava-o com os olhos faiscantes, agitando o relatório médico na mão. Fuxengan esboçou um sorriso. Como havia gente passando o tempo todo, sua voz chegava aos meus ouvidos em fragmentos. Mas ainda assim consegui captar as palavras-chave. Este bebê chegou na hora certa, fruto do nosso amor. Gu Qinglu apertou emocionada o braço dele. Fuxengan hesitou um segundo.
Depois olhou para ela com os olhos suaves. Um homem bonito, uma mulher linda, um casal perfeito. No instante, senti o mundo girar ao meu redor. Xi Xiannian correu a segurar-me. Deitei-me numa cadeira do hospital sem saber quanto tempo havia passado. Passei a mão pela barriga. Fui boba demais, murmurei, rindo de mim mesma, mas não consegui impedir os olhos de lacrimejarem. Xi Xiannian abraçou-me com pena, xingando o homem sem vergonha. Brinca tanto assim que até doença vai pegar. Contive a dor no peito, balancei a cabeça para ela. À noite, só muito tarde, Fu Shenghan voltou. Esperei-o sentada no sofá. Ao me ver acordada, ergueu a sobrancelha surpreso. Porque ainda não dormiu? Sorri, queria-te esperar para dormir junto. Levantei-me, aproximei-me, abracei sua cintura. Um leve perfume feminino flutuava de suas roupas. Meu coração desabou. Eu havia-me tornado gananciosa, desejava o meu próprio protetor e ainda sonhava em possuí-lo por inteiro. Depois do banho, ele enxugava o cabelo. Fingindo desprezo, perguntei, Fu Shenghan, você gosta de crianças? A mão que segurava a toalha parou por um segundo. Não gosto, dá trabalho. Filhos fora do casamento, ainda mais. Já sabia a resposta, mas ouvi-la de seus lábios ainda frio. Seus olhos escuros cravaram-se em mim, como se penetrassem minha alma. Sorri de novo, só curiosidade, como seria você com um filho? Vou dormir. Enrolei-me nos lençóis, contendo as lágrimas. Não pode chorar, se o dono descobre que a canária está grávida, é o fim. Nos dias seguintes, fiquei de olho na agenda de Fu Shenghan. Quando soube que ele viajaria à Austrália na semana seguinte, enviei uma mensagem para um número. Ele passou os dias seguintes cada vez mais ocupado, voltando tarde todas as noites. Eu continuava sentada no sofá, abraçando as pernas, olhando vazia. Ao entrar, Fu Shenghan franzia a testa. Puxava o nó da gravata com irritação e dizia, seco, não precisa me esperar. Baixei a cabeça, sorrindo amargamente. Peguei o paletó que ele tirava, um leve aroma de jasmim impregnava o tecido, nem meu perfume, nem o dele. De quem seria? Não era difícil adivinhar. Depois disso, Fu Shenghan passou a dormir no escritório. O homem que quase todas as noites me cobria de carícias agora me mantinha à distância. Estaria demarcando território. Na noite seguinte, esperei até adormecer no sofá. Quando despertei, já amanhecia. Ainda deitada, vi coberta por um manta. Olhei o relógio, 7 horas. Corri à mesa. Apenas a senhora Chen arrumava o café. Onde está o Fu Shenghan? A senhora sorriu. O presidente não. Voltou ontem à noite. Vamos tomar o café. Assenti mecanicamente. O celular vibrava. Manchete de notícia: presidente do grupo Fu e misteriosa mulher entrou em hotel às 23 horas. Romance iminente. A foto mostrava Fu Shenghan usando exatamente o terno que eu mesma havia escolhido, ao lado, Booking Glue. Mesmo sem tocar-se, era óbvio o que fariam no hotel. O cheiro dos acompanhamentos fez meu estômago revirar. Corri para o banheiro, vomitando seco. A senhora Chen bateu à porta preocupada, querendo chamar o médico. Acenei, só dormi mal, fiquei deitada o dia inteiro, sem fome nem forças. Não sei a que horas Fu Shenghan voltou, parecia exausto, tomou banho e só depois de muito tempo percebeu-me. A nova coleção da Hermes está no closet, disse ele, seco. Forcei um sorriso. Obrigada, Presidente Fu. Ele parou de enxugar o cabelo, fitando-me. Como me chamou? Presidente Fu. Ele soltou uma risada breve, aproximou-se. Olhos profundos cravados nos meus, porque não chama Fu Shenghan de novo. Sorri, afinal, o senhor é meu chefe. Preciso de respeito. Fu Shenghan franziu o senho, olhou-me por um longo momento. Depois soltou frio, como quiser. Naquela noite, ele dormiu no quarto pela primeira vez em dias, mas entre nós pairava um abismo. Os dias seguintes passaram-se na mesma frieza. Logo chegou o dia da viagem. Tomamos o café lado a lado. Ao se levantar, ele disse, sem emoção, se quiser algum presente, manda lista. Respondi com um simples HM. Fu Shenghan lançou um último olhar escuro, depois virou-se e partiu. No dia seguinte à sua partida, apaguei todos os meus contatos. Troquei parte do dinheiro em espécie, transferi o restante para o cartão de Xi Xiannian e fui embora. Já havia comprado passagem com antecedência. Na fila de imigração, abracei meu irmão que não via há 3 anos, mais maduro e forte. Ele me levou até uma linda propriedade no campo, onde começaria uma nova vida. Há 3 anos, a falência do meu irmão foi real, mas a ideia de me entregar a Fu Shenghan para pagar a dívida foi, na verdade, minha própria suplica. Meu irmão queria me levar para o exterior, mas eu não quis arriscar. Arriscar pelo amor não correspondido que eu carregava havia anos. Mesmo que não pudesse conquistar o coração dele, queria, ao menos, possuir o corpo dele. Então, naquela época, sozinha e debaixo de chuva, apareci na porta de Fu Shenghan. Ele pareceu totalmente atonito. Expliquei meus motivos, seu rosto escureceu e, irritado, soltou um palavrão. Furioso, ligou para meu irmão, que, conforme eu havia instruído, já havia desligado o celular. Fu Shenghan não conseguiu alcançá-lo.
Naquela noite, por ter ficado na chuva, tive febre e desmaiei diante dele. Ele não teve escolha senão me deixar ficar. Afinal, meu irmão realmente lhe devia muito dinheiro. Desde então, fiquei ao lado dele para quitar a dívida. Mais tarde, depois de uma noite de bebedeira, o levei para a cama e, a partir daquele momento, parece que lhe abri as portas de um novo mundo. Ele exigia sem cessar. Todos ao redor sabiam da minha existência. No começo zombavam, a filha de família tornou-se amante de alguém como é. Mal terminavam, um olhar de fuxenga nos calava. Achei que talvez ele sentisse algo por mim até ouvi-lo, certa vez, diante de um parceiro de negócios que lhe perguntou se era só diversão. Fuxenga não respondeu. Entendi que havia perdido a aposta. Mesmo assim, nunca havia outra mulher ao lado dele, além disso. Ele era bonito e excelente na cama. Conforme o tempo, convenci a mim mesma. Só o corpo já está bom. Nunca imaginei que ele tivesse alguém que amava de verdade e que essa pessoa agora havia voltado. Nesse instante, soube que era hora de partir. Meu irmão observava-me preocupado, depois disfarçou o tom e disse, descontraído, Xingchen, o mundo é grande. Vou arranjar alguém ainda mais bonito. Você não faz ideia de quantos caras lindos existem por aqui. Olhei para ele, sorrindo suavemente. Não precisa, irmão. Estou grávida. A partir de agora, tenho você e o bebê. Chega. Meu irmão saltou como se tivesse levado um choque, sentando-se reto, olhos arregalados, do Fuxengan. Sim, vou quebrar as pernas desse cachorro. Rosnou, mas eu o segurei. Ele não sabe, e eu não gosto mais dele. Agora só quero ficar com você. Ele passou a mão ternamente sobre minha cabeça, suspirando. A culpa é minha. Se eu não tivesse falido, você não teria passado por essa humilhação. Mas acredita em mim, já quase paguei tudo. Vamos viver bem daqui para frente. Acredito em você, irmão. Ele está sempre ocupado, a maior parte do tempo fico sozinha. Certo dia, ouço batidas na porta. Imagino que seja meu irmão esquecendo a chave. Quando abro, vejo uma figura inconfundível. Fuxengan. Tento fechar apavorada, mas sua mão grande impede. Dá um passo adiante, apanha um cobertor, enrola-me como um casulo e, com um único movimento, me joga sobre o ombro. Fuxengan, solte-me, protesto, debatendo-me. Ele dá uma leve palmada na minha bunda e, com voz grave, diz, a dívida ainda não foi paga. Fugir não vai ser fácil. Deposita-me no banco de trás do carro. A porta bate com força, separando-nos de qualquer interferência. Parece irritado, tranca o carro e vai para a frente. Acende um cigarro. A fumaça azulada embaça o rosto dele. Após um longo tempo, entra no veículo. Quando me encara com raiva, ele curva os lábios num sorriso frio. A voz está rouca, porque fugiu. Resmungo, porque já chega. Brinquei o suficiente. Continuo. Naquela época você também não queria que eu fosse sua amante. Agora cansei. Fuxengan solta um riso sem humor, segura meu queixo com força. Eu ainda não cansei. Talvez o motorista tenha ouvido a discussão. Subiu o vidro divisor sem fazer barulho. No espaço fechado, restamos apenas eu e ele. De repente, ele me puxa para cima de seu colo. Estou de pijama fino, ele de terno sob medida, tecido liso. Tento afastar meu corpo, mas o atrito me faz escorregar de volta, parece ter acertado algo indescritível. Fuxengan nerfou, franzindo o senho. Quer me deixar inválido? Perguntou, sentindo a mudança no corpo dele. Meu rosto queimou. Quem mandou-me agarrar? A mão áspera dele apertou meu queixo novamente. Eu vou agarrar sim. Resiste e então virei o rosto. Ele suspirou levemente e, de repente, apoiou a cabeça em meu ombro. Sua respiração quente roçou minha orelha. Coceira correu pelo meu pescoço. Não aguentei, virei a cabeça para perguntar o que ele queria, mas vi que ele mantinha os olhos fechados. Respiração pesada, parecia ter adormecido. Só então notei a barba por fazer, como se há dias não se cuidasse. Parecia exausto. Minha mão quis tocar seu rosto involuntariamente, mas recuei logo, porque ainda me importaria com ele, pensei. Logo chegamos ao aeroporto. Fuxengan cobriu-me com o paletó dele, puxou-me para fora do carro, mal pisei no chão. Vi meu irmão parado a poucos metros. Perdi o controle e gritei, irmão. Fuxengan puxou-me imediatamente para trás dele. Meu irmão deu alguns passos à frente e falou pausadamente. Fuxengan, devolve a minha irmã. Fuxengan soltou uma risada fria e respondeu, indiferente. É seu Jianian. Quem vendeu a própria irmã para pagar dívida ainda tem cara de falar em irmã. Meu irmão ficou visivelmente irritado. Fuxengan, pare de fingir. Se não fosse Xingchen, irmão. Interrompi-o de imediato. Fuxengan lançou um olhar estranho para mim. Baixei a cabeça. Culpada. Ele voltou-se para meu irmão. O quê? O que é se o Xingchen fez? Meu irmão riu de forma irónica. O que ela fez não tem mais nada a ver contigo. Depois olhou para mim. Vamos, Xingchen. Vamos para casa. Tentei puxar minha mão da de Fuxengan, mas ele apertava cada vez mais. Sob o olhar ardente dele, minha resistência enfraqueceu. Nesse instante, o celular dele tocou, o nome Booking Blue piscou na tela. Voltei à realidade de imediato. Levantei os olhos devagar e disse, Fuxengan, me solte. A dívida devo a pagar, eu e meu irmão. Aos poucos, não me faça sentir nojo de você. Ao ouvir a última frase, a mão que me segurava afrouxou involuntariamente.
Seus olhos escuros, antes densos, ficaram vazios, como se estilhaçados. Fui retirando devagar minha mão e dirigi-me a meu irmão. Atrás de mim, parei ouvir um leve riso amargo de Fu Shengan, talvez imaginasse. Devia ser impressão minha. Durante todo o caminho, não disse uma palavra. Depois de muito tempo, meu irmão perguntou cautelosamente: gosta tanto assim dele? Olhei pela janela, a garganta seca. Agora não quero mais gostar. Nos dias seguintes, meu irmão contou que, segundo amigos, Fu Shengan não havia voltado para a China. Preocupado, quis contratar seguranças. Sorri dizendo que não precisava. Conhecia bem Fu Shengan. Ele não faria nada tão absurdo outra vez, especialmente depois de eu ter rejeitado claramente. Poucos dias depois, recebi ligação de Xixianian, Xingshen. Onde você está? Acabei de saber tudo pelo maldito Jiang Zhi. Estou na casa do meu irmão. Estou bem, não se preocupe. Houve um tom de inveja na voz dela, Xingshen. Agora você pode viver sua própria vida mesmo. Percebi a melancolia dela. Em 3 anos, tornamos-nos amigas inseparáveis. Após um silêncio, falei devagar: Xianian, se quiser deixar Jiang Zhi, posso te ajudar. Ela calou-se por um tempo. Jiang Zhi vai se casar por aliança da família. Xianian, quando começou a namorar ele, ainda não tinha terminado a faculdade. Quer estudar fora? Hesitou um segundo. Depois respondeu com firmeza: quero. Deixa comigo. Em poucos dias, consegui vaga na universidade. Como a mãe de Xianian falecera há 6 meses e ela não tinha mais parentes na cidade, partiu rapidamente. No dia seguinte, Jiang Zhi apareceu furioso na minha porta e Fu Shengan vinha atrás. Enquanto Jiang Zhi estava tenso, Fu Shengan parecia apenas vazio. Como meu irmão não estava, entraram facilmente. O normalmente descontraído Jiang Zhi quase explodia, mas, por causa de Fu Shengan, segurava-se. É Xiu Xingshen, onde está Xianian? Perguntou, avançando. Sentada no sofá, respondi sem pressa. Ela partiu. Ele deu um passo, mas Fu Shengan o segurou. Jiang Zhi, controle-se. Jiang Zhi empurrou o braço de Fu Shengan. Então porque quando você não achava Xiu Xingshen, me arrastou para fora de casa no meio da noite? Não vi controle nenhum. Fu Shengan lançou um olhar culpado para mim. Depois desviou. Jiang Zhi não desgrudava. Levantei os olhos e perguntei: ela soube que você vai se casar por aliança? Jiang Zhi arregalou os olhos. Ela foi embora por isso. Olhei para ambos. Ironica, ou você quer manter a bandeira vermelha em casa e as bandeiras coloridas lá fora? Jiang Zhi ficou ansioso. Nunca quis esse casamento. Foi imposição da família. Nunca aceitei. E o que Xianian era para você? Ele hesitou. Sem graça, quero falar com ela pessoalmente. Pergunto se ela aceita. Jiang Zhi ainda tentou falar, mas Fu Shengan o conteve. Nesse momento, vinha o cheiro do almoço da cozinha. Normalmente seria leve, mas grávida. Meu olfato estava sobre-humanamente aguçado. O odor me revoltou o estômago. Corri ao banheiro, mas não havia nada para vomitar. De manhã comera pouco e agora estava vazio. Mal entrei. Fu Shengan apressou-se atrás. Ao ver meu corpo se contorcer em ânsia, perguntou aflito: é Xiu Xingshen, o que foi? Quis acenar para que saísse, mas outro arroto seco me tomou. No segundo seguinte, ele me levantou nos braços. Gritei surpresa e agarrei o pescoço dele. Fu Shengan, me solte. O rosto dele estava sombrio. É Xiu Jianian cuida assim de você. Vamos ao hospital. Que culpa tem meu irmão? Saiu do meu lado há poucos dias e já está assim, magra e vomitando. Isso não tem nada a ver com ele. Como não tem? Debati-me para descer, mas ele era muito forte. A empregada e Jiang Zhi na porta ficaram boquiabertos ao nos ver sair do banheiro assim. Jiang Zhi arregalou os olhos e não conteve o espanto. Caraca, Mano Sheng, você tem estilo. Vai levar a Xiu Xingshen assim mesmo, nos braços para casa. Fu Shengan respondeu com voz ríspida, para de bobeira. Liga o carro. Vamos para o hospital. Jiang Zhi soltou um confuso, mas logo percebeu. Tá bom, tá bom. A empregada tentou impedir, mas um olhar de Fu Shengan a fez recuar. Ela só conseguiu dizer: já ligo para o Sr. Xiu. Fui colocada à força no carro. Fu Shengan sentou-se ao meu lado. Jiang Zhi pulou na frente, ao volante. Tentei abrir a porta do outro lado para fugir, mas Fu Shengan segurou meu ombro. Fu Shengan, isso é sequestro. Ele soltou uma risada curta, se continuar mexendo. Eu te beijo. Imediatamente tapei a boca com a mão. Você tem noção do que está dizendo? Nenhuma. Antes que eu pudesse responder, ouvimos Jiang Zhi gargalhar. Reflexivamente, Fu Shengan e eu dissemos em coro: do que você está rindo? A dupla voz só fez Jiang Zhi rir mais alto. Planejava como escapar no hospital, ainda não queria falar sobre a gravidez. Mas Jiang Zhi insistia em perguntar sobre Xixianian e eu ia desviando. Em poucos minutos, chegamos. Mal pisei fora do carro. Fu Shengan me pegou no colo. As pessoas olhavam, meu rosto ardeu. Me solta, eu consigo andar. Fu Shengan, como se me conhecesse demais, disse calmo, quando está nervosa. Você roça os dedos. Viu? Olhei para as mãos, estava mesmo arranhando a pele. Soltei logo. Não estou. Ele não discutiu, apenas avisou num sussurro leve. Se não deixar eu carregar, posso carregar de outro jeito.
Logo estava em uma sala de consulta clínica particular, com participação de Fu Shenghan. Em 10 minutos, sentei-me diante do médico. O que a senhorita sente? Perguntou. Virei o rosto, calada. O médico olhou para Fu Shenghan. Ela está com náuseas fortes, disse ele. O médico fez várias perguntas. Eu não respondi, mas Fu Shenghan sabia de tudo, exceto a alimentação recente, afinal. Havíamos ficado separados 15 dias. Pediram exames. Recusei, mas não tive escolha. Quando o resultado chegou, o médico anunciou: a senhorita está grávida de quase 2 meses. Fu Shenghan desviou o olhar lentamente para mim. Jiang Zhi na porta. Fazia cara de quem assistia novela, erguendo o polegar para Fu Shenghan. Ao sair da sala, Fu Shenghan parou ao meu lado e falou pausado, porque não me contou. Se eu não tivesse-te trazido, nunca ia saber, né? Olhei-o serena. Fu Shenghan, se eu tivesse contado, o que você faria? Eu começou, mas eu segui. Você disse que não gosta de crianças, especialmente fora do casamento. É complicado. Ele travou. Quis ir embora. Nesse momento, ouvi a voz do meu irmão ao fundo. Fu Shenghan tentou segurar meu braço. Xingchen. Irmão, aqui. Respondi. Meu irmão adiantou-se e se colocou entre nós, ao lado dele. Um rapaz de aparência delicada. Mais tarde lembrei que era o melhor amigo dos tempos de colégio do meu irmão. Ele tocou levemente meu ombro, sinalizando: não tema. Meu irmão encarou Fu Shenghan. Que direito você tem de levar minha irmã? Fu Shenghan não tirava os olhos de mim, parecia nem ouvir. Depois fixou o olhar no amigo do meu irmão e a temperatura ao redor caiu. Por fim, falou. Voz baixa: é Xiu Xingchen. Agora responde suas perguntas. Primeiro, vou casar com você. Segundo, não gosto de crianças porque minha mãe morreu ao dar à luz minha irmã. Lembro que ela entrou no hospital sorrindo, dizendo que faria bolinhos de arroz para mim quando voltasse, e quando voltei, só vi um corpo gelado. Meu pai, menos de um mês depois, trouxe uma mulher e um menino, apenas 1 ou 2 anos mais novo que eu, um filho ilegítimo. Ele ainda queria entregar tudo que minha mãe construiu com sofrimento a esse garoto. Essas 2 histórias meu irmão já havia mencionado, mas eu nunca soubera que eram nós em Fu Shenghan. Só o vira anos depois expulsar o pai e a madrasta para o exterior com mão de ferro, embora, no fim, tenha dado ao pai uma pequena empresa lá fora. As explicações dele fizeram meu coração se contrair. Sem querer, apertei o canto da roupa do meu irmão. Depois, dei um riso amargo. Fu Shenghan. Gu Qinglu ainda está em casa te esperando. Ele franziu a testa. Que relação tem Gu Qinglu com isso? Sei de tudo. E puxei meu irmão para ir embora. Senti seu olhar queimando minhas costas até desaparecermos. À noite, deitada, repeti mentalmente a pergunta que meu irmão fizera. Gosta tanto assim dele? Sim, muito. Um sentimento que remonta ao meu primeiro ano de faculdade. Fui ao bar com uma colega de quarto, 2 garotas inocentes. E logo viramos alvo. Fu Shenghan apareceu, chutou o homem que me importunava. Um clichê, talvez, mas desde então nunca mais consegui esquecê-lo. Mais tarde, em alguns eventos empresariais, encontrei-o outra vez. Perguntei ao meu irmão sobre ele, mas ele me disse para ficar longe. Esse cara é calculista, faz o mal sem sujar as mãos. Eu, porém, não conseguia ver maldade em alguém que já salvara vidas. Minhas aparições repetidas diante dele acabaram fazendo com que ele memorizasse meu nome. Depois, tomei a iniciativa de me tornar sua canária adorada. Queria aproveitar a proximidade para conquistá-lo. Parece que falhei. A mente ainda vagueava na melancolia quando batidas na janela me arrancaram dos pensamentos. Puxei a cortina e vi Fu Shenghan pendurado de forma bizarra do lado de fora. No 3º andar. Ele cochichou. É Xiu Xingchen, abre a janela. Preciso falar. Quis ignorá-lo, mas ele se balançou, fingindo perder o equilíbrio. Assustada, abri logo. Que está fazendo? É o 3º andar. Vai cair. Ele aproveitou o momento e pulou para dentro, firme como sempre. Antes que eu falasse, ergueu a mão. Espera. Deixa eu terminar. Sim, aproximou-se ansioso. Primeiro, acho que você me interpretou mal. Eu e Gu Qinglu não temos nada. Cuidei dela porque o ex-marido, meu primo, pediu. Ele tem problemas sérios e não pode voltar. Pediu-me para ajudar. Confesso que, na adolescência tive uma quedinha e quase declarei-me, mas com o tempo percebi que era dependência, não paixão. Segundo, gosto de você, é Xiu Xingchen. Não sei quando começou, mas desejo estar perto de você. Você é doce, pura, cheia de vida, tudo o que perdi desde pequeno. Sei que é covardia, mas queria ver se você se importava se houvesse outra mulher ao meu lado. Queria ser seu parceiro, não seu patrão. Me arrependo, mesmo se você só me enxergar como patrão. Aceito. Tenho muito dinheiro, muito mais que seu irmão, e dou tudo a você. Só não vá, está bem? Ele baixou a cabeça, os cantos dos olhos estavam vermelhos, punhos cerrados. Dei risada, mas logo chorei. Ele se apavorou, enxugando minhas lágrimas. Não chora. Se não quiser me ver, eu vou. Só para de chorar. Bati no ombro dele. Fu Shenghan. Te odeio. Tropecei na perna de uma cadeira e caí direto em seu peito. O cheiro dele me envolveu. Seus olhos pararam em meus lábios. Mas ele apenas enxugou minhas lágrimas outra vez e me apertou. Tudo culpa minha. Não chora mais. Chorei até acalmar. Ele perguntou cauteloso. Então você também gosta de mim? Olhei-o, inseguro.
Se não gostasse, não teria dormido com você. Achou que eu faria isso com qualquer um. Ele riu baixinho e me apertou com força. Que alívio, que alívio. Mas logo o empurrei para a janela. Ainda não perdoei. Agora vai embora. Xing Shen. Depressa. Mandar nele era delicioso. Vi aquele homem alto e distinto descer pela janela como um ladrão e senti uma felicidade danada. Dormi melhor que nunca. Na manhã seguinte, saí do quarto e encontrei meu irmão no sofá, conversando com Fu Shengan. Ele estava vestido de forma discreta, parecendo aluno chamado à diretoria. Sobre a mesa, um contrato. Meu irmão fez sinal para eu me aproximar, irritado. Xing Shen. Certas decisões só você pode tomar. Fu Shengan quer transferir todos os bens dele como dote. Li o contrato. Peguei o documento a tunita. Ali estavam listados, um por um, todos os ativos que ele arrancara com sangue e suor do pai e da madrasta. Agora entregava tudo a mim. Apertei os lábios para não sorrir. Você está falando sério? Ele assentiu, nervoso. Mãos cerradas sobre as coxas. Tudo isso não vale nem metade do que você vale. Virei-me para meu irmão. Ele revirou os olhos. Por fim disse: Fu Shengan, se eu aceitar, você vai trabalhar para mim, viu? Ele fitou-me. Grave, estou disposto. Meu irmão não aguentou. Você quer, eu quero, guardem isso para o altar. Casamo-nos rapidamente. Convidei Xixianian. Avisei que se não quisesse ver Jiang Zhigai, eu entenderia. Mas no dia, ela apareceu. Quando vimos as alianças sendo trocadas, lágrimas rolaram pelo rosto dela. Depois se escorregou dali. Vi, de relance, Jiang Zhigai seguindo-a. Antes que eu pudesse ver mais, Fu Shengan me puxou de volta. Seu marido está aqui, murmurou. Ele segurou meu rosto e selou meus lábios. Mordi de leve o dele, ouvi-o gemer baixinho. Me dá atitude. Hoje à noite é joelho na tábua de lavar.